Olá, meus queridos, graça e paz, novamente aqui com você. Olá, meus queridos, boa noite. Graças a Deus estamos bem e trazendo mais uma palavra. Graça e paz. Vamos aqui continuar nossa leitura. Como sempre, as histórias lá dos judeus, né? Aqui em 2 Coríntios e hoje é o capítulo 6. Acompanhe aí com a Bíblia. E para não perder tempo, vamos começar, né? É verdade. Vamos lá. Vamos lá. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O ministério ele está falando do ministério do que ele recebeu, né, de Cristo, que o dia da salvação foi naquele dia lá na cruz. Lá na cruz, né? Que foi o dia da que salvação. Aconteceu. Graças a Deus por isso, né? Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, não enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, glória! Maravilha, graças a Deus. Eita. Para vós outros, ó Coríntio, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Continuando, não vos ponhais em julgo desigual. Não, aqui na minha tá, não vos prendais em julgo desigual. Como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Entre a justiça e a injustiça. Ou que comunhão da luz com as trevas? Viu? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente ou o incrédulo? Que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Oh, glória! Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eita glória! Isso, pois é. Somos filhos e filhas do Eterno Pai. Cadê o ovelha aqui? Que antes da cruz, eles eram tratados como ovelhas. Depois da cruz, hoje somos filhos. Aquele ato aproximou e são filhos, não é verdade? Verdade. Agora,
bem aqui no capítulo 4 Me chamou a atenção? dessa versão aqui, me chamou a atenção, ó. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza da ciência, da longanimidade, da benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, na palavra, na verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Isso aqui só demonstra que quando o apóstolo Paulo estava nessa época aqui, levando o evangelho, não era fácil. Não era, verdade. Não é verdade? Aqui o evangelho estava chegando, entre os coríntios era debaixo de açoite, eles, humilhação. Quando ele falou aqui em jejum, não era porque ele estava jejuando por algo espiritual, o jejum era a fome que eles passavam. Porque não tinham o que comer, né? Viviam fugindo, viviam debaixo de açoite. Eles sofreram. Sofreram pelo evangelho. E hoje nós já vivemos, depois da cruz, depois desse sofrimento deles aqui, vivemos em paz. Em paz, graças a Deus. Sem julgo. Sem julgo. Não é verdade? E aqui, no outro versículo, o Senhor diz assim, ó, no 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente. Deus. Ó, nós. Ele não está falando de templo de pedra, ele está falando. São as vidas. Vós sois, ele estava falando com os lá, coríntios lá, nessa segunda carta, que eles eram o templo de Deus. Ele já estava ensinando, né? Isso. Ó. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Deus é vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Glória a Deus. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Oh, glória. Pelo que sai do meio deles, ó. Para sair lá do meio daquela perseguição, porque depois da cruz, Cristo veio, mas quem matou Cristo? O próprio povo dele. Os judeus, os sacerdotes, que estavam representando Deus naquela época, foram os que mataram Jesus. Eles, na verdade, não queriam viver a verdade, né? Mataram Estevão. Mataram Estevão também, porque Estevão veio com essa verdade. Mataram o apóstolo Paulo e mataram todos os discípulos. E todos, enquanto não foi esclarecido todas as verdades que eles precisavam receber. Mas Paulo, ele estava alegre com aquilo, né? Mesmo em sofrimento, mas ele passava tudo aquilo ali. Ele sabia no que ele estava correndo atrás. Ele sabia no que ele estava esperando, o que ele ia receber, né? No seu espírito, né? Ele não estava esperando. A carne dele, ele passou pelo naufrágio, né? Ele passava fome. Fome, verdade. Ele ficava doente, ele foi dado como morto. Ele falou aqui, ó, passou por açoite, né? Mas o espírito se dele entregando, bem com Deus, né? eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, usando quem? A boca do apóstolo Paulo, para não desistir. Para não desistir. Não é verdade? Hoje não. Continuar firme, né? Hoje, se nós formos comparar os meios que vê aí, existe uma espécie de uma coisa ruim, mas que eles sentem, não é nem espiritualmente, eles sentem assim, como se fosse um fantasma, né? E fala no demônio, fala naquilo, fala, o carro quebrou, foi um demônio. Tudo ele joga para o demônio. Tem uma doença, foi um demônio. Não sei o quê. Então, na verdade, eu vejo assim, vive ilusoriamente. Gente, se a gente já tem Cristo, a gente já tem tudo. Nós temos Deus na nossa vida. Por que nós vamos se preocupar com tanto demônio que está por acolá? Se nós temos Deus, se nós temos o Espírito de Deus. E a senhora já observou,
Nós já fomos na igreja católica, a senhora passou por lá. Passei. Tem uma história. Tem uma história lá. Tenho. A senhora via os católicos falando em demônio? Não. Não comenta. Mas é justamente na igreja que fala de Deus, que diz que é a igreja de Deus, que opera Jesus, é o único lugar que se fala mais nessas coisas. Se a gente já leu aqui, nós já lemos a carta de Paulo, a primeira, e estamos na segunda quase terminando. A senhora já viu Paulo falando aqui em inferno, em demônio, essas coisas? Não existe não. Não existe. Quando ele fala em alguma coisa que, assim, verdade, Satanás, porque era a própria carne do ser humano. Os cristãos devem tirar esses rudimentos e também essa preocupação com o inimigo que está perseguindo a igreja, que são vidas, nós estamos, bem, graças a Deus, feliz, amado, se nós temos Deus na nossa vida, né? Sendo amado por um Deus Todo-Poderoso. Um Deus vivo. Porque eles aqui... É outra história. No começo do século deles lá, foi eles que pagaram um alto preço. Nós não. Nós vivemos em outra geração. Uma liberdade total que a gente tem hoje, né? Vivemos em paz. Graças a Deus, vivemos não em é verdade? paz. Consciência limpa pela palavra. Aí, mas é por causa que é do ser humano mesmo, ser humano. Né? E aí nós vamos continuando essa leitura, né, meus irmãos? A gente vai aprendendo e agradecendo dia a dia, né? por tudo o que o Senhor... Pela companhia de vocês. Cada um nos acompanhando aí nesta liberdade que estamos aqui só lendo a palavra do Senhor e conhecendo as verdades. Não é verdade, não, Senhor? Então fique com Deus, tá? Graça e paz. Estamos bem, esperamos que vocês estejam bem também, porque quem está com Deus, né? Está com tudo, né, irmãos? Então até outro dia. Boa noite. Fique na paz, cada um de vocês. Glória a Deus.